tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar, sobre como se Jesus comemorou a Páscoa. E eu ajeitei aqui, tem 3 livros que vão falar sobre isso, que vai mostrar sobre isso, mas eu gostaria de ler um específico. Então, os livros que vão falar sobre se Jesus comemorou a Páscoa está em Mateus, Marcos e Lucas. Então, esses 3 eu encontrei. Só que eu gostaria de hoje ler Lucas, certo? Foi o que eu mais, me chamou a atenção, que eu mais gostei, quando eu li os 3. E aí eu vou estar lendo. Pra também não ficar muito grande, aqui. Tô aqui procurando. Então você pode também pegar a sua Bíblia, tá, gente? Eu tô aqui com a minha. Essa em português, minha Bíblia é a única que eu tenho aqui em português. Às vezes eu também, quando quero ler algo do Antigo Testamento, porque eu não tenho, eu procuro online mesmo, Ou então, eu também baixei um aplicativo sobre a Bíblia de graça. E caso você não tenha, uma Bíblia em mãos, você pode simplesmente baixar o aplicativo da Bíblia em seu celular e levar a Bíblia para onde você quiser e ler, o momento que você puder, seja em sua casa, seja quando você for para faculdade, escola, trabalho, e tiver um momento, ou até no banco. E aí, enquanto você está ali esperando a fila, você pode ler a Bíblia. Bom, então, antes que eu comece a falar de outra coisa, Lucas 22, é o tempo que eu tô aqui procurando. Lucas 20, do capítulo 22, do 7 em diante, eu vou começar a ler pra gente entender sobre isso, sobre, será que Jesus comemorou a Páscoa? E se comemorou, como ele comemorou a Páscoa? Então, chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa para que a comamos. E lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse. Então aqui era uma conversa só para... era Jesus falando com os discípulos, que era Pedro e João, os discípulos. Então, ele vai falar, Jesus vai falar: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Então, para a gente entender um pouco, o contexto, eu vou parar aqui um pouco, que os discípulos queriam saber como vamos preparar a Páscoa, como é que vai ser, que vamos passar em branco, que é isso, os discípulos queriam mais saber onde vai acontecer a Páscoa, como é que a gente vai fazer, em qual local. Então, Jesus foi e falou que tinha um local específico, que não seria no local onde eles estavam. E aí Jesus vai falando: vocês vão em tal casa de fulano, você vai ter que falar isso para fulano. E aí, incrível como Deus é específico, que Deus é específico todas as coisas da nossa vida. E aqui, uma preparação para celebrar a Páscoa, tem o jeito certo de celebrar a Páscoa, tem o jeito certo de Deus para celebrar a Páscoa, Então, naquele contexto da época, então os discípulos, incrível, porque
eles não simplesmente fizeram do jeito deles, não, eles perguntaram para Jesus, né, sobre onde vamos comemorar a Páscoa. E assim, eles já sabiam. Eu vejo que nos dias de hoje a gente não sabe como comemorar a Páscoa da forma correta, da forma que vai agradar a Deus. E os discípulos já sabiam, né? Era um costume deles, passava de pai para filho, era algo que tinha acontecido, como eu falei no vídeo anterior, da época de Moisés começou e eles iam fazendo a Páscoa. Isso dali era algo cultural e era algo que eles já faziam da forma que agradava a Deus. E eles já sabiam como era a Páscoa que Deus queria, né, que fizesse. Então, mas continuando aqui a história. Então, chegada a hora, pôs a mesa, né, organizou mesa e com ele estavam os 12 apóstolos. Colocou aqui, né, se você for ler no... Deixa eu beber só água aqui, gente. Tá começando a falhar minha garganta. Então, se você for ler no Lucas 22:14, vai falar que eu achei interessante. Já não chamou mais, como disse, os 12 discípulos aqui. Se vocês atentarem, já vai chamar eles como apóstolos, né? O primeiro ministério que fala... Se você for procurar na Bíblia, vai falar de 5 ministérios. E esse é o primeiro ministério, né? Dos cinco ministérios. Então, mas continuando aqui, né? O 15, eu vou ler do 15, que eu já li o 14. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então, Jesus já estava falando da morte dele. Padeça, né? Padecer, mas eu não sei se os discípulos entenderam isso, que Jesus já estava falando da morte dele naquela mesa, né? Enfim, mas continuando, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus já estava pensando, né, sobre o momento que ele teria que ir para a cruz, que ele teria que padecer, mas ele falou bem assim, eu não vou mais comer aqui com vocês, porém... Só pegando aqui a palhinha da palavra, né? Até que ela se cumpra, porém, né? Até que ela se cumpra no reino de Deus, ou seja, Jesus iria comer de novo com os discípulos no reino de Deus, ou melhor, nos céus, né? Então, não aconteceu de novo da forma física, mas será que eles não comemoram a Páscoa? Né, eu vou deixar essa interrogação. Será que Jesus não comemora a Páscoa lá nos céus com os discípulos agora, né? E porque ele mesmo falou, né, até que se cumpra no reino de Deus. Não a comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. Então ficou essa coisa, assim, deixou a desejar isso. Então será que Jesus não está comemorando agora nos céus a Páscoa, né, com os discípulos comemorando? E não sei, pode ser diferente do que como aqui na Terra, do que como os judeus comemoravam, né? No céu pode ser diferente, mas eu acredito assim que a comemoração com certeza vai ter uma mesa, eles também vão sentar, também vai ter comida, né? Vai ter comida lá no céu. Então é isso que eu imagino, é isso que eu começo, né, a pensar neste contexto, e Jesus falando sobre isso. Aí começa a vir várias interrogações sobre isso, né, sobre como é lá no céu. Mas continuando aqui, o que aconteceu na época da Páscoa, né, de Jesus, foi a última Páscoa dele. Então eu também acredito que ele comemorou outras Páscoas, porque não tem aqui na Bíblia, mas eu acredito isso, sim, que Jesus comemorou a Páscoa com Maria, com José, né, desde quando ele era pequeno em diante. E aqui falou, e tomando o cálice, né, Jesus vai tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai e reparti-vos entre vós. Então, ele deve ter entregado, né, para alguém o cálice. Porque vos diz que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então ele relembrando de novo,
sobre isso, né, que ele iria padecer, que ele iria passar pela cruz, que ele não iria estar de novo com os discípulos. Mas aí ele deu uma esperança, dizendo até que venha o reino de Deus. Essa é a esperança, né, para os discípulos. Então, naquela época, e também para a gente, nos dias de hoje, né, que sobre a vinda de Jesus, o Apocalipse vai falar, né, sobre isso, mas eu não quero enfatizar muito este assunto aqui para não fugir sobre a Páscoa, sabe? Do assunto da Páscoa. Então, mas continuando, e tomando pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhes, dizendo: isto é meu corpo que vos é dado, fazei isto em memória de mim. Então, primeiro, o cálice, né, ele repartiu, que tinha vinho, e se a gente parar para pensar, o símbolo do vinho vai ser o sangue de Jesus. E aí depois ele vai e pega o pão, e o pão, o símbolo do pão é o corpo de Jesus. E ele vai e fala, né, fazer isto em memória de mim. Então, tem muitas igrejas que faz a ceia antes da Páscoa, ou em outros dias também, antes ou depois, ou em outros dias, que não é especificamente a Páscoa, mas eu vejo como primordial ter a Páscoa nas igrejas, sabe? Que é de suma importância ter, no dia de Páscoa, né, ter a ceia. Porque o próprio Jesus falou, fazer isto em memória de mim. E semelhante tomou o cálice, né, no 20, semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Aí ele já falou o que significa, né, o cálice, né, que é o sangue, que é derramado por vós. Então, o sangue de Jesus foi derramado por nós, para a remissão dos nossos pecados, para nos salvar, para nos purificar também, e entre outros significados também, né, que não me lembro aqui a memória, mas que tem, né, que o sangue também é proteção de Jesus, né, para as nossas vidas, por exemplo, no mundo espiritual é uma proteção imensa para o nosso corpo, para o nosso espírito, e entre outras coisas, outros significados também, né, que não veio à minha memória, mas que eu vejo de suma importância isso, né, da gente entender o sangue de Jesus e também sobre o corpo de Jesus que foi entregue por nós. E o próprio Espírito também, né, o Espírito de Deus vai certificar sobre o nosso espírito o que Jesus fez por nós. O próprio Espírito vai falar conosco sobre o que Jesus chegou a fazer por nós naquela cruz. Não foi em vão, mas foi para a remissão dos nossos pecados, foi para nos levar para uma vida eterna, para nos mostrar o amor de Deus, e entre outros significados também que tem sobre o que Jesus fez por nós. E nessa Páscoa eu vejo que é de suma importância a gente saber, né? A gente saber sobre o que Jesus fez, como Jesus preparou a Páscoa. Então, o significado da Páscoa, como preparar a Páscoa, não somente na igreja, mas também em nossa casa. E eu quero terminar o vídeo de hoje por aqui, e também sobre a leitura da Bíblia. Espero que isso fale em nossos corações, que a palavra fale em nossos corações, né? Porque tudo que Jesus fez e continua fazendo em nosso favor é para nos dar vida. Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que a gente possa entender, por exemplo, João 10:10 vai também falar que eu vim para que tenham vida em abundância, mais vida em abundância. Então essa vida não é somente aqui na terra, mas uma vida também espiritual, uma vida que a gente vai ter alegria pelo que Jesus fez por nós. E espero que essa Páscoa seja diferente para mim e para você também, que
isso sirva também de reflexão, que o próprio Deus fale com você por meio desse vídeo sobre a gente repensar como estamos fazendo a Páscoa e como Deus quer que a gente faça a Páscoa. Que seja para agradar Ele e mais ninguém, sabe? Que o mais importante seja para agradar Ele, porque Ele se sacrificou por nós. Então, os nossos sacrifícios aqui na Terra nem se compara com o sacrifício de Cristo lá na cruz. Então, eu espero que esse vídeo abençoe a vida de vocês, que vocês fiquem com Deus e até a próxima.